Salve, 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 galera do Coffee All Star. Como é que vocês estão? Vocês estão suave ou vocês estão pinchuruco? Ó, eu decidi gravar esse vídeo aqui porque praticamente todas as contas conseguiram pegar conseguiram a EVE, né? De graça, D5 e tal. E aí vai. Então, o que eu fiz? O que eu tava pensando? Eu vou gravar um vídeo pros meninos do grupo e para quem precisar ir também no YouTube, quem precisar de acesso, né, de informação, é só tá assistindo o vídeo até o fim aí. Então, antes de qualquer coisa, não esqueçam de deixar o like. É importante, ter bastante gente visualizando os vídeos, mas não tá deixando o like. Eu vou parar de gravar vídeo, hein? Dá o joinha aí, porque ajuda, sacou? Então, por favor, se inscrevam no canal e compartilhem se puder. Vamos lá. Galera, é o seguinte, tá rolando uma pequena tensão no nosso grupo. Mesmo o pessoal tendo pego D5, uns fazem uma pontuação, outros fazem outra. Só que aí, não é só a personagem é muito boa. Só que aí também é uma questão de conjunto, né? Uma questão de coisas que você deve ter, lutadores junto no mesmo trio, o jeito de jogar, é uma série de fatores que influencia na pontuação, tanto alta quanto baixa. Mas para começar, vocês têm que sempre, primeira coisa, ganhou o personagem, viu que é bom, vamos ler o personagem, vamos procurar informações sobre ele para ver como que ele funciona. No caso dela, a gente começa em efeito de núcleo, né? A gente nota a taxa de crítico dela e a taxa de dano de crítico. Isso aqui são coisas diferentes, são coisas distintas. Taxa de crítico é uma porcentagem fixa que o personagem tem e não se altera. Como por exemplo, eu vou fazer uma comparação rápida para vocês verem. A taxa dela é 2.4, já a do Rugal é mais 18%. Desculpa, não. A taxa dela é 2.4 e a do Rugal é 4%. Então a taxa fixa do Rugal é maior do que a dela. Tá certo? Agora vamos ver a taxa de dano de crítico. Vamos ver a diferença. A dele é de mais 18%. E vamos ver a dela aqui. A dela é mais 30%. Ou seja, é maior do que a dele. Só que em taxa ela perde e em taxa de dano ela ganha. Então vamos diferenciar as coisas. O taxa de crítico, vocês já entenderam que é um atributo fixo que ela tem, não se altera, isso é dela. O que é taxa de dano de crítico? Nada mais é do que quando você está aplicando os golpes. Nada mais é de quando você está no meio da luta e vai aplicando um golpe seguido do outro. Conforme você aplica um golpe que tenha crítico, a taxa do dano daquele crítico vai aumentar para mais 30%. Sacou? Simples assim. Certo? Aprimoramento é a escuridão. Aprimoramento de golpe, você já sabe o que é. O ataque dela não é tão alto. Mas por que ela faz bastante pontuação, Márcio? Como que ela faz tanto ponto? Como que ela é tão ignorante assim se o ataque não é alto? É o dano físico dela. Olha só, causa 2000% de dano físico. Esse dano físico é uma coisa nova que veio com a collab do Tekken, né? Poucos entendem disso ainda. Não é todo mundo que entende, mas indo lendo aos poucos você vai entender o que é o dano físico. O dano físico nada mais é do que o confronto direto. Ou seja, você está lá batendo e você desperta. Quando você desperta, você vai criar um confronto direto com o personagem, porque você vai usar uma habilidade específica para aplicar os golpes repetidos. E isso é o dano físico, certo? E quando você desperta com ela, ela habilita esses 2000% de dano físico. É um absurdo de ignorante, entendeu? E aí aqui, 100% de chance de aumentar o dano de crítico de todos os integrantes da equipe, incluindo a si mesmo em 20%. Isso é uma habilidade dela e para os outros. Caso você use ela e troque para outro personagem, você vai ter 100% de chance de aumentar o dano crítico do próximo lutador. E aí aqui embaixo as imunidades que ela tem, né? Que tá aqui. Beleza. Agora, um lugar importantíssimo de se pesquisar sobre o personagem está em habilidades. Deu uma travadinha? Está aqui. Primeira habilidade, causa dano equivalente a 1307 do ataque de inimigo, use para aumentar o ataque em 250% por 10 segundos. O que isso significa?
Apliquei o primeiro golpe e pegou no inimigo, ela vai causar um dano de escuridão e vai aumentar em 250 por 10 segundos, certo? Segunda habilidade. Causa dano equivalente a 1474% do ataque ao inimigo. Aumenta a taxa de crítica em 40%, ou seja, aqueles 2,4% que ela tem, ela vai aumentar mais 40% em cima dos 2,4% quando ela coloca esse golpe. Então, esse golpe é o mais poderoso dela, beleza? E aí nós temos a última habilidade, que é essa, que ela vai criar Hyper Armadura, 1474. E se você der mais um toque, ela fica pisando em cima, mais 1474 de dano. E também habilita o dano físico equivalente a 550% do ataque a cada 0,1 segundo por 1,5 segundo. Ou seja, se você der um toque na terceira habilidade e der mais um toque e deixar ela pisar em cima do boneco até acabar a habilidade, ela causa esse efeito aí, tá certo? Aí aqui são os especiais, não tem nada de novidade, habilidade de suporte dela. Então assim, a gente precisa entender o personagem na sua essência, né? Deixa eu dar um pulo aqui pra gente falar dos núcleos X. Na verdade, falar dos núcleos X não, falar dos despertar X. A gente precisa entender a essência do personagem para saber como usar ele, né? Eu não participei dessa collab, só peguei a de graça mesmo. Falando dos despertar, o primeiro, que a gente não liga, redefine as recargas de troca e aumenta o dano crítico de todos os membros da equipe em 50%. Se você for usar essa personagem para se beneficiar os próximos lutadores, você deve ativar esse corpo e alma. Mas, como ela é muito forte, isso não tem sentido. Então você tem que jogar com ela. Jogando com ela, você habilita o concentrar. O concentrar reduz a recarga da habilidade Raging Gnome X e Mistress Justice X em 95% por 3,5 segundos. O que significa? Usou concentrar, essas duas habilidades vão ficar por 3,5 segundos recarregando rapidamente. Beleza? Então, vendo as habilidades da personagem, a gente consegue entender algumas características. Aí agora a gente vai entender como usar ela. Se ela te mostra que na primeira ela causa 1307, na segunda 1474 mais a taxa de crítico e na terceira 1474, a gente tem que entender que as duas últimas habilidades são as melhores. A primeira basicamente é para aplicar a escuridão. A segunda é a que causa mais dano porque dá a taxa, né? Que ela aumenta a taxa de crítica em 40% e o dano recebido em 20%. E a terceira, um toque só, ela vai te dar 1474, né? Vai aumentar o dano de habilidade dessa primeira aqui, ó, da segunda. Usando essa, você aumenta o dano de habilidade dessa aqui em 600% por 5 segundos. Então, qual que é a sequência correta de ser usada? 1, 3, 2. Nós estamos lendo a habilidade para entender. Se você começa com 3, 1, 2, você não vai causar o efeito. Agora, se eu uso a 1 primeiro e dou os 1307, depois eu uso a 3, automaticamente eu vou causar os 1474 e depois eu vou aumentar o dano da habilidade número 2 em 600% por 5 segundos. Então a sequência é 1, 3, 2, beleza? Ficou claro isso, né? Então a gente tem que entender como usar o personagem. Por que eu não estou fazendo tanta pontuação? Porra, o que está acontecendo? Por que um fulano faz 200, o outro faz 400, o outro faz 350 e eu faço 20? Talvez porque eu não tenha entendido ainda. Ah, mas Márcio, porra, eu já li, já entendi, mas o que está acontecendo? Aí entra o conjunto das coisas que eu falei, né? Fama, aí entra o suporte que você está usando, o líder. É nesse sentido, como por exemplo, eu sempre uso a Athena X e o Kusanagi, porque eu já fiz vídeo sobre eles, eu não preciso falar mais aqui. Eles vão beneficiar mais ainda essas qualidades dela. Então vamos fazer aqui, como a gente já entendeu, como usar ela, quais as habilidades que eu tenho que usar. Vamos fazer aqui um teste prático no Colossal para a gente ver como que ela se comporta, usando as habilidades na sequência correta e usando o despertar do jeito certo. O despertar do concentrar a gente não vai usar, nós não vamos usar quando despertar
2, 3, 2, ou 3, 2, 3, 2. Nós vamos usar só a habilidade número 2. Certo? Nós vamos usar só a número 2. Por que nós vamos usar só a número 2? Porque não há necessidade de você ficar fazendo a 3 e a 2 o tempo inteiro, porque você perde muito tempo. E lembrem do que eu falei? Se você fizer só a habilidade 2, cada vez que o tempo passa, ela vai aumentar mais ainda o ataque dela, certo? Conseguiram entender? Pense, assiste o vídeo com calma, voltem na explicação anterior que vocês vão entender na prática aqui o que eu vou fazer agora, certo? Claro que aqui no Colossal, nesse teste, a Athena e o Kyo, eles vão beneficiar ela, mas ela por si só já é ignorante. Então, para quem não tem o Kyo nem tem o Kusanagi, não precisa se preocupar. O importante é entender a personagem, saber jogar com ela e aplicar os golpes na hora correta. Beleza? Vamos pro teste. Prestem atenção. Aí agora dá pra vocês entenderem aqui. Ó, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Lembrem? Vocês estão lembrados, né? Ó, 1, 3, 2. Especial. Lembra que ela vai causar aquele aumento de 600% do ataque? Lembraram aí? Então aqui, ó. É só segurar do meio, ó. É só a do meio que a gente precisa. Não precisamos ficar repetindo 3, 2, 3, 2, 3, 2 toda hora. Não há necessidade disso. É só a do meio. Por que é só a do meio, Márcio? Porque a gente acabou de ler, gente. A do meio é que aumenta mais. Eu errei aqui agora, mas tudo bem. Olha a pontuação lá, galera. Olha pra quanto que sobe. Olha o absurdo. De uma hora pra outra eu fui pra 22 bi. E ainda tenho metade do tempo. Eu ainda tenho a metade do tempo, tranquilo. Não vou fazer com pressa, vou fazer de boa. Que é só um teste pra vocês entenderem. Certo? Então assim, por que eu uso só a do meio? Porque é a do meio que causa o absurdo de pontuação que ela causa. Entendeu? É ela aqui, ó. 1, 3, 2, esperta. Segura só a do meio. Olha a pontuação pra onde vai, galera. Olha isso. Então aqui agora eu vou bater. Vou fazer mais o último giro, que é o último que eu tenho aqui, né? É o último aqui, o Kyo. O Kusanagi, troco, chamo a Athena, lembra, repito a roupa branca da Athena. E aí eu vou fazer o mesmo giro de novo. Ó, não tinha mais pontuação para matar ele. Vocês conseguem entender que se eu entendo o personagem, dou o giro certo e uso as habilidades do jeito certo e concentrar certo, eu consigo desenvolver. Mas para eu desenvolver eu preciso entender o personagem. Beleza, galera? Ó, teste prático ficou simples para todo mundo, né? Ficou bacana, eu acho, para vocês entenderem. Eu acho que não tem segredo. Acompanhe o vídeo com calma e não esqueçam, deixa o like. Tem bastante visualização, graças a Deus, a vocês está dando bastante visualização. Os vídeos estão bombando. Daqui a pouco a gente chega no patamar bacana. Só que eu preciso que vocês deixem os comentários, deixem like, compartilhem o vídeo, pra gente poder fazer mais conteúdo, galera. Senão não vale a pena fazer. E é como eu disse no início, tem muita gente no YouTube aí ensinando a vocês a jogarem errado e estão tendo muita visualização e muito like, né? E eu tô ensinando do jeito certo, porque eu jogo desde o primeiro dia do jogo, né? E a gente tá tentando se esforçar para melhorar para todo mundo. Então ajuda a gente também aí, beleza? Um abraço, até a próxima.